Fala, fofuchas e fofuchos, estamos aí de volta, galerinha, tranquilo? Como é que vocês estão? Tá beleza? Todo mundo aí com saúde, tranquilo, se cuidando? Vamos, é isso aí. Vamos continuar com o nosso conteúdo, né, de sociologia. Esse bimestre agora aí, né, nós começamos a falar, né, sobre Karl Marx. A gente está começando a falar sobre o Karl Marx. Eu deixei uma aula, a nossa primeira aula foi uma aula que foi mista aí para a história quanto para a sociologia. Eu tentei definir, pelo menos basicamente, o que era liberalismo econômico. A gente viu aqui o Adam Smith, aquela coisa toda. Falamos aqui de modelo econômico. Aí falamos depois do Karl Marx, e Friedrich, né, alemão, Friedrich Engels, né, que são os dois aí a base do comunismo. Aí vimos que dentro do comunismo, eu só estou relembrando aqui a nossa aula, vimos que dentro do comunismo existe uma etapa a se chegar antes do comunismo, que seria o socialismo, né? A gente falou aqui, o socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo. Aí vimos aqui que o comunismo, na verdade, que o sonhado pelo Karl Marx e o Friedrich Engels, ele nunca aconteceu, daí de chamar de comunismo utópico, que é aquela sociedade sem Estado, sem propriedade privada e com alta tecnologia, e que na verdade o que a gente tem aí são estados socialistas, onde você tem uma sociedade socialista, onde você tem um estado que a propriedade é estatal, tudo pertence ao estado e ele reparte igualmente aí, entre aspas, numa sociedade aí que seria sem classe. A gente vai falar hoje também sobre isso, com calma, a gente vai estar completando isso aí. Aí, expliquei aqui, inclusive numa videoconferência, a aluna falou para mim assim: professor, qual a diferença então do anarquismo, do Bakunin, né, pro comunismo do Karl Marx? Eu falei, inclusive, eles brigavam muito, né? Justamente o socialismo. O Bakunin, ele fala, não, você não pode dar poder a ninguém. O poder, é a frase do Bakunin, o poder corrompe a alma do homem. Se eu pego o poder e dou na mão do Estado, o Estado ele vai governar para ele, não pensando em mim. Se eu dou poder para você decidir minha vida, você não decide a minha vida pensando no que é melhor para mim, nos meus interesses. Você vai decidir sempre pensando no que te interessa, no que vai te dar vantagem. Ele fala, poder corrompe o homem. Então, pro anarquismo não teria esse estágio aí chamado como socialismo. Lembrando aí que esses três modelos que a gente viu aqui, o liberalismo econômico, vimos aqui o comunismo, o socialismo e o anarquismo. Todos esses três aí são cientificistas, ou seja, trabalham com a ciência, são evolucionistas, eles são progressistas aí, né? Na ideia de que eles creem que a ciência e a tecnologia, a indústria, vai levar o homem a uma evolução. Estamos num processo de evolução social. A sociedade ela está evoluindo. Estamos num processo aí de evolução social. Tranquilo? Aí depois vimos aqui o fascismo. Fascismo nada a ver, expliquei o fascismo aqui, o Estado, mas esse Estado aí é sobrenatural. Quem já assistiu aí o primeiro vídeo, tá aí, ó. Vou deixar aqui no final do nosso vídeo, né, um link para você linkar, se você não assistiu ainda, tem que assistir, que é a nossa matéria de história, para você entender aí a Primavera Fascista. A gente já começa falando logo de Mussolini e Hitler.
já vendo aí todo o processo, aí você vai entender que o Estado aí não é, esse Estado aí, ele é primeiro, ele é capitalista, porque o modo de produção é capitalista. É importante a gente entender isso. Quando a gente fala direita e esquerda, até expliquei lá, lembrando aqui de novo, a gente está falando de modo de produção. Como produzimos a riqueza. Então, se você produz riqueza, esse modo de produção ele está ligado com propriedade privada, né, com capital, ou seja, dinheiro que você produz mais dinheiro. Se você está ligado aí, você está no modo de produção capitalista. Você não tem que necessariamente ser liberal econômico, mas você está com um modelo capitalista. Então, lembrando aí que o fascismo ele tem uma base econômica capitalista, então ele é de direita, só que ele é uma extrema direita, a gente falou aqui, não tem nada a ver, querer julgar toda a direita numa visão só. Ele tem uma visão aí do Estado sobrenatural, né? A gente falou aí, ó, ligado ao cesarismo, aí, né? Não vou ficar dando spoiler do vídeo, não. Você vai lá ver o fascismo lá. Só dando aqui uma estrutura para a gente lembrar os modelos aqui. A gente falou aqui do Karl Marx, que aí o Karl Marx vai falar sobre a sociedade capitalista. Ele critica a sociedade capitalista no momento em que ele vai concordar com Adam Smith, dizendo aí que a sociedade ela é evolutiva, perdão, que o ser humano é evolutivo, que a sociedade é evolutiva, vai concordar também com Adam Smith dizendo que a indústria, olha só, aqui relembrando que a indústria é a instituição mais importante da sociedade humana. Por que, André, a indústria, a fábrica é a organização social humana mais importante? Até expliquei no outro vídeo. Por que fábrica é a organização social humana? Falei aqui, ó, é um espaço com máquinas, mas tem pessoas ali dentro, tem tecnologia, vou discutir isso aqui, ó, técnica. Em filosofia, quando a gente for discutir isso aí, a gente viu aqui no primeiro ano, né? O Aristóteles falando a técnica é a maneira de se fazer, de se produzir alguma coisa. Então, quando tem tecnologia, porque a pessoa fala assim, a pessoa tem fábrica hoje que não tem ser humano nenhum lá dentro. Tem ser humano lá dentro no sentido que tem máquinas. Se tem máquinas, tem tecnologia, ou seja, tem ser humano, conhecimento humano técnico ali dentro. Tem a mão humana ali dentro, entendeu? É isso que é importante entender. Não necessariamente o ser humano está ali, mas ele produziu a tecnologia. A tecnologia é uma invenção humana, ela não surgiu da natureza, ela vem da mente humana, e a mente humana a gente vai discutir hoje aqui, ela transforma o espaço. Então ele vai falar, fábrica é o ambiente mais importante, é o grupo social mais importante, porque faz o ser humano ultrapassar os seus limites. Eu não consigo voar, mas na fábrica eu faço um avião que me faz voar. Eu não consigo correr a 100 km, mas na fábrica eu faço um automóvel que me faz correr a 100 km por hora. Eu não consigo estar na tua casa aí agora, mas eu consigo criar um equipamento que me leva e me transporta a minha imagem aí para dentro. Então, olha aí, ó, é na fábrica que o ser humano ultrapassa os limites do seu próprio corpo. Então, até aí, liberalismo econômico e o Adam Smith e o Karl Marx e o Friedrich Engels, o liberalismo econômico e o comunismo, socialismo, eles andam na mesma visão. Só que aí o Karl Marx ele vai discutir isso aí. Ele vai discutir diferente, que a gente falou aqui, ó, do liberalismo econômico, que fala assim, ó, é a livre concorrência, é a mão da livre concorrência que deve garantir, e a lei da oferta e da procura. A base do liberalismo econômico são duas leis que naturais, livre concorrência e a lei da oferta e da procura.
Ele fala, foi o que a gente falou aqui, ó, ninguém vai vender sorvete no Alasca, porque ninguém no Alasca vai querer tomar sorvete. Então, existe aí uma lei de oferta e procura. Você não vai produzir uma coisa que ninguém está procurando. Então, no liberalismo econômico, a visão é que a livre concorrência e a lei da oferta e da procura, que são duas leis naturais, elas devem regular a sociedade. Aí eles vão explicar no liberalismo econômico como as empresas, então, as fábricas devem se comportar, as empresas devem se comportar. Como animais na floresta, ele volta no Darwin. Competição, livre concorrência. Elas devem competir entre elas. Sobrevive a mais forte. Ou seja, sobrevivem aquelas que se adaptam melhor ao mercado. Não é assim? Sobrevive o animal que se adapta melhor ao meio ambiente. Então sobrevive as fábricas que se adaptam melhor ao mercado. Então seria essa lei da livre concorrência. E a lei da oferta e da procura, que a gente falou aqui, ó. Ninguém vai vender sorvete no Alasca, porque no Alasca ninguém quer sorvete. Então, naturalmente, você já vai produzir aquilo que o mercado quer consumir. Segundo, quando você tem muita mercadoria, se tem muita maçã para ser vendida, tem mais maçã do que pessoas para comprar, o preço da maçã cai. Então, se tem muita oferta e pouca procura, o preço cai. Se tem pouca oferta, mas tem muita procura, muita gente querendo e pouco para vender, as pessoas vendem mais caro. Então existe uma lei natural aí de oferta e procura. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Visão. Estou aqui no liberalismo econômico. A visão deles aqui, então, é que a sociedade ela deve viver numa competição, a livre concorrência, a competição, ele traz essa competição na natureza aí do Darwin para a sociedade, e ele fala que a competição é uma coisa boa, porque a competição gera tecnologia, e essa tecnologia ela melhora, ela cria qualidade de vida para a humanidade. Aí ele fala, as empresas competem, aí eu dei exemplo aqui, Apple e Samsung, elas competindo, elas vão gerando cada vez mais tecnologia, e isso para a gente é melhor, porque melhora a qualidade de vida da gente. A visão aí da competição como uma coisa positiva dentro da visão do liberalismo econômico. Aí vimos aqui, eu expliquei, ó, Karl Marx, ele vai contra isso aí. Ele vai falar assim, não, olha só, beleza, as fábricas, elas geram tecnologia, e essa tecnologia, ela gera conforto. Tá certo, beleza, fábrica gera tecnologia gera conforto. Olha só, mas essa tecnologia, ela não está para todo mundo. Por quê? Porque se fosse assim, quem trabalha na fábrica da Ferrari teria uma Ferrari. Quem produz a Ferrari teria a Ferrari. Aí ele fala, não funciona assim. Na verdade, no sistema capitalista, as empresas, as fábricas, elas produzem tecnologia e conforto, mas que vai para uma elite, para um pequeno grupinho. Então você tem um oceano de pessoas na pobreza, sem tecnologia, sem conforto, que produzem uma riqueza tecnológica e conforto para uma elitezinha menor. Isso acontece dentro do sistema capitalista. Ele percebe isso. É importante a gente ver isso. Karl Marx e Hegel, eles estão ali, estão pegando a Revolução Industrial, todo o processo de Revolução Industrial. Eles estão vendo as fábricas na Alemanha, vai falar aqui, ó, eles são da Alemanha, eles são da Prússia, que vai virar aí a Alemanha, a gente viu aqui. Eles são prussianos. Eles estão vendo todo o processo de industrialização na Inglaterra, na Prússia, na Alemanha.
E eles estão vendo que esse conforto e essa qualidade de vida, desse desenvolvimento tecnológico da indústria, ele não alcança todo mundo, alcança um pequeno grupo. Aí ele vai explicar por que alcança esse pequeno grupo, só esse pequeno grupo. Porque existe uma coisa chamada propriedade privada. Existem pessoas que possuem um meio de produção, e outras que não têm um meio de produção. Então, os donos da fábrica, eles ficam com a riqueza e pagam salário. Então você vive num mundo em que você produz, você trabalha para alguém para ganhar um salário. Você não é dono de nada. O que você tem na natureza é a sua força de trabalho. É importante entender isso. Eu até expliquei aqui, ó. O Karl Marx, ele vai mostrar para a gente o seguinte. Primeiro, e a gente vai ver aqui daqui a pouco, a gente vai para o quadro aqui, eu vou explicar aqui, ó. Ideologia. A propriedade privada é uma ideologia. Eu falei aqui, ó, quando você foi cuspido para esse mundo, quem disse que alguma coisa aqui é sua? Quem disse que algo aqui te pertence? A sociedade humana. A própria sociedade humana desenvolveu a ideia de que ela é proprietária da natureza. Que se você não acontece isso na visão indígena. A natureza está ali, o índio está ali. Quando chegamos no mundo, a natureza já estava, e quando a gente for embora, ela vai continuar estando. Então nós não somos donos da natureza, mas a gente cria essa noção de propriedade privada. Então você tem uma natureza ao seu redor. Quando você nasceu, você tem uma natureza ao seu redor, que toda ela tem dono. O chão que você pisa tem dono. A casa em que você mora tem dono. A água que você bebe, até a água agora potável, tem dono. Só o ar, ainda que você respira, não tem dono. Então toda a natureza, os animais que você se alimenta, o legume, a maçã, a banana, tudo tem dono. Então a natureza toda ela possui dono, só você que não tem nada. O que você tem para fazer é vender tua força de trabalho. Então, no sistema capitalista, o Karl Marx ele fala, olha só, o quê? O sistema capitalista, o capitalista, né, o burguês, ele é dono, né, dos meios de produção, ou seja, ele é dono da natureza, e você só tem a sua força de trabalho para vender. Então, se você quiser usar a natureza, você tem que pagar para usar a natureza. É daí que é a exploração do indivíduo. O Karl Marx ele fala, expliquei mais-valia, expliquei que mais-valia não é lucro. Aí ele explicou aqui, a mais-valia ela surge no sentido em que eu fixo o teu salário e faço com que você produza muito mais do que aquilo que você recebe. Então, se você produz 10 sapatos, se você produz 5 sapatos e eu te pago R$5, eu estou te pagando R$1 por cada sapato. Se eu te pago o salário de R$5 e você faz 10 sapatos, na verdade, eu estou te pagando só 5 sapatos. Os outros 5 eu boto no bolso, é mais-valia. Então, todo patrão vai fazer com que você produza muito mais do que aquilo que você recebe, para ele poder ficar com a mais-valia. Eu até expliquei aqui, a gente fala assim, mas isso aí é o lucro. Não, isso não é o lucro. O lucro é o seguinte, eu peguei esse sapato, eu gastei R$2 nesse sapato, um para pagar você de mão de obra e um comprando a matéria-prima. Então eu gastei R$2 fazendo o sapato. Se eu vendo o sapato a 5, eu tenho 3 de lucro. R$2 eu reponho aquilo que eu gastei com a mão de obra e a matéria-prima, com a produção, e 3 é o lucro. Então, o burguês, além de ter o lucro, ele ganha mais-valia em cima de você. Que é um Karl Marx, você vai dizer que essa mais-valia é um roubo em cima do operariado. Você está sendo roubado. Isso porque você não tem um meio de produção. Tranquilo até aí, gente? Até aqui a gente só está relembrando aqui
o sistema comunista do Karl Marx. A gente só está vendo aqui o sistema comunista do Karl Marx que a gente viu na última aula. Aqui ele analisando e criticando o sistema capitalista. Ele vai dizer aqui, ele vai criticar o sistema capitalista, explicando aonde estão os erros do sistema capitalista, foi o que eu te mostrei aqui. André, por que a gente não discute os erros do sistema do socialismo comunismo? Vamos discutir também. Aqui a gente faz ciência, então não tem essa. A gente bota no balcão e mete o pau em todo mundo. Todos os sistemas têm qualidades e defeitos. Agora, a gente discute muito mais o sistema capitalista. Por quê? Porque vivemos no sistema capitalista. Então, ele é responsável pelo que acontece na nossa vida. Então é importante a gente entender ele. Beleza. Agora que a gente deu essa olhadinha aí, só deu essa revisada aí na última aula aí que a gente falou sobre o sistema capitalista, e lembrando aqui que o modelo comunista socialista é um modelo sonhado por Karl Marx. Então Karl Marx ele pensa assim, no futuro, como a sociedade ela está evoluindo, no futuro todos nós chegaremos ao comunismo. Ele é pragmático nesse sentido. Ele acredita que todos nós chegaremos ao modelo comunista. Porque o modelo comunista é o fim de toda a sociedade. Então toda a sociedade ela vai evoluir para o modelo comunista. Então ele é pragmatista. Como o liberal econômico acredita que o modelo do liberalismo econômico seria o modelo maior. Então, na verdade, os dois são evolucionistas e pragmatistas do que seria toda a sociedade evoluindo sempre na mesma direção, e que a maior evolução seria o liberalismo econômico, por Adam Smith, e por Karl Marx seria o comunismo. E o Bakunin também aí nessa visão do anarquismo, a sociedade sem propriedade privada, a sociedade sem Estado. Então, eu só estou relembrando isso aqui a título de você entender depois agora o que a gente vai ver. Agora, beleza, isso aqui, que a gente falou isso tudo aqui é interessante para a gente, para a história, para discutir a Segunda Guerra Mundial, discutir a visão dos modelos econômicos que estão lutando na Segunda Guerra Mundial. Acabamos, vemos isso aqui? Beleza, agora vamos para Karl Marx ciência. Vamos estudar agora Karl Marx científico. É importante a gente ver isso aí, porque aí agora esquece esse modelo dele. Que a gente vai até criticar esse modelo dele. Só para você ter uma noção do que a gente está falando aqui, quem disse que a sociedade está evoluindo? A gente já discutiu isso aqui no nosso primeiro bimestre. Se eu não me engano, no primeiro bimestre a gente já discutiu isso. No primeiro e no segundo. No comecinho do segundo, eu estou no final do primeiro. A gente discutiu isso. Quem disse que nós estamos melhorando? Quem disse que o índio ele é um aborígene atrasado? Ele é um povo atrasado. Ele é um povo de menor tecnologia, mas ele não é um povo que não é evoluído. Ele não é um povo que ele é inferior. Essa visão aí de evolucionismo coloca o índio como uma sociedade não evoluída. É uma sociedade que não tem o desenvolvimento técnico, tecnológico nosso, de baixa tecnologia, mas não tem nada a ver com evoluído. Nós estamos, aí que eu expliquei pra gente, nós estamos destruindo o planeta, estamos poluindo tudo, a água tá imunda, o ar que a gente respira está imundo, a gente está destruindo tanto a Amazônia e as florestas aí, que agora as pandemias estão explodindo na cara da gente, e cada vez mais vão surgir, o que está começando agora é uma coisa sem freio, que vai tá acarretando, quanto mais a gente mexe na natureza, mais ela se modifica e coloca a gente em risco. Então, até que ponto a gente evoluiu realmente?
A gente pode ver que a gente tem um avanço tecnológico, beleza, ótimo. Agora, esse avanço tecnológico não significa que evolução como sociedade, como humanidade. Essa visão aí é discutida, tanto o liberalismo econômico quanto o Karl Marx, eles ficam para trás nisso aí. Que visão é essa? Quem disse que o ser humano está ficando uma coisa melhor? Tranquilo, para o Karl Marx, para o Adam Smith, para esses modelos, a gente está evoluindo, está melhorando, está progredindo, está melhorando, é a evolução. Quem disse que nós estamos evoluindo? Nós estamos cada vez mais aumentando a tecnologia, mas isso não significa evolução. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá? Vamos lá então, galera, continuando, só para a gente fechar aí, ó. Então, vamos começar agora a ver Karl Marx, ciência. Eu explico aqui sempre aqui para os alunos. Existe o que a gente chama em sociologia, e cai muito no Enem, cai muito em vestibular, que é o que a gente chama de tripé da sociologia. São os 3 sociólogos mais importantes que tem. Eles sempre irão cair no Enem, sempre irão cair num vestibular. A base da sociologia está estruturada nesses 3 pensadores. Já estamos no segundo. Começamos com Durkheim, que a gente viu aqui. Chegamos até o suicídio de Durkheim, do livro dele, falando sobre a sociedade, criando aí o fato social. Agora estamos vendo Karl Marx e o Friedrich Engels, que a gente vai estar vendo aqui, e o Max Weber, que a gente vai estar vendo aí no 4º bimestre. Então, esse ano, a gente vê o tripé da sociologia. Entendeu por que está vendo Karl Marx? Aí, lembrando que na primeira aula, tudo aquilo que a gente falou aqui são modelos econômicos, então o Karl Marx ele cria um modelo econômico também. Aí eu mostrei porque esse modelo econômico ele vai participar da Segunda Guerra, então para a gente é importante, e em sociologia você conhecer esse modelo, mas a gente não vai usar isso agora para a gente. Aqui a gente vai ver o lado sociológico do Karl Marx, ele é importantíssimo para a gente. Vamos lá, Karl Marx tem 2 livros que são, assim, importantíssimos. Primeiro, o Manifesto Comunista. Manifesto Comunista, ele é o mais famoso, mas ele é o que? Ele é um panfleto. Ele é um livro panfletário para a classe operária, para convocar o operário a fazer a revolução do operariado. Então, para a gente não interessa. Porque aí vem, seria o panfleto dele para poder convocar o operário para o modelo econômico dele, da proposta de modelo econômico dele. Para a gente não interessa. O livro importante do Karl Marx e do Friedrich Engels, que é um livro mais importante, que é o livro científico deles, é O Capital. Nesse livro é que ele vai desenvolver um sistema, que a gente vai estar vendo agora aqui, chamado materialismo histórico dialético. Importantíssimo para a sociologia. Ele é uma régua na qual a gente pode botar na sociedade e estudar a sociedade por esse modelo materialista histórico dialético, que nós usamos em história demais. Por isso muita gente fala assim, a maioria dos professores de história são comunista. Não tem nada a ver. A maioria dos professores de história se utilizam da régua materialismo histórico dialético para poder se debruçar sobre a sociedade e estudar ela. O materialismo histórico dialético ele vai observar a sociedade pelo meio, pela maneira com que a sociedade produz riqueza. Então, primeiro a gente vai ter que entender o que é riqueza, como essa produção de riqueza acontece. Ele vai falar aqui sobre os embates sociais aqui dentro disso. Vamos dar uma olhada nesse modelo todo aí e entender o materialismo histórico dialético. Tranquilo até aí, gente? Então entendemos aqui, só relembrando para a gente amarrar aqui, falamos aqui
que Karl Marx e o Friedrich Engels, eles vão pegar a Revolução Industrial, eles vão ver todo esse processo aí. Esse pensamento deles é um pensamento que nasce dentro disso aí. É importante que eles são contemporâneos, principalmente aí, é importante a gente entender, que a gente vai pegar, que eles vão pegar aí as ideias do Nietzsche, né? É nesse momento aí que surge o Nietzsche também. O Nietzsche é contemporâneo deles aí. Todo mundo ali, Prússia, né? Áustria, todo mundo ali da mesma região. Então, há uma influência aí do pensamento de Nietzsche, que a gente vai estar vendo no terceiro ano, que aí vai a discussão filosófica aí da filosofia. No terceiro ano a gente vai estar dando uma olhada em Nietzsche, Schopenhauer, vamos estar aí dando uma olhada nesses pensadores aí, que acabam influenciando também essa visão deles. E você vai ver que o Freud, com a psicanálise, ela é influenciada. Freud também, da mesma região ali, ele vai se influenciar sobre o materialismo histórico dialético do Karl Marx. Então, olha aí, é importante para quem está fazendo aí na área de saúde entender. Você vai ver que o materialismo histórico dialético também é usado aí no pensamento para você entender pelo menos a base. Você tem que entender aí o Karl Marx, o Freud, porque tem muita gente que fala que o Freud está ultrapassado. Calma aí, Marx e Freud, esses grandes pensadores, eles são a base de uma visão de mundo que depois vão ter outros pensadores mais para frente que vão aprimorando essas coisas aí. Foi o que a gente falou aqui, a gente não criticou essa visão de evolucionista, né? De que a sociedade está melhorando. Isso vem bem depois, mais para frente. Vai sentar, começar a olhar para o Karl Marx e falar, tem erro aqui funciona, isso aqui não funciona, tal, não sei o quê. Esse modelo dele aqui tem erros aqui de pensamento. Aí começa essa discussão. Então, só você entender aí, é importante a gente ver isso aí. Tranquilo até aí, gente? Vamos agora, então, para o materialismo histórico dialético. Partiu? Beleza, galera. Vamos lá, então. Agora vamos ver aqui o materialismo histórico dialético. É a visão do Karl Marx sobre o mundo. Vamos lá. Karl Marx, ele queria entender a realidade. Como é formada a realidade, o mundo ao nosso redor. Essa realidade aqui que você percebe, a gente discutiu isso em filosofia, né, no primeiro ano. Nós percebemos a realidade através dos nossos sentidos, aquela coisa toda. Lembra que a gente viu no primeiro ano em filosofia? Só lembrando aqui que a gente falou sobre isso, mas a gente deu uma antecipada. Nessa época aqui não existia ainda isso. Então vamos lá. O Karl Marx vai falar assim, a realidade, essa realidade em que nós vivemos aqui, esse mundo em que nós vivemos, ele é dividido em dois níveis. A realidade é dividida em dois níveis, o que ele chama de infraestrutura, que é um mundo físico, aí, cadeira, mesa, é um mundo físico ao seu redor, e a superestrutura, que é o mundo das ideias. Ou seja, a construção que você faz mental do mundo físico. Sacou? Importante a gente entender isso. Eu até falo assim, se eu chegar agora aqui e falar assim, gente, fecha os olhos e pensa numa cadeira. Quando vocês abrirem os olhos, eu perguntar para vocês como é que é a cadeira, cada pessoa vai falar uma cadeira diferente. Por quê? Porque cada pessoa teve um contato físico com o objeto cadeira, teve uma relação com o mundo físico cadeira de maneira diferente. Então o cara vai lembrar, um vai lembrar da cadeira de balanço da vovó, que ele ficava com ela na vovó, o outro vai lembrar do banquinho da praça lá, da cadeira que ele ficava namorando com o contatinho, o outro da cadeirada que ele tomou no bar.
cada um teve uma relação diferente com o objeto cadeira e construiu uma imagem na sua mente. Então entenda que a cadeira que está na sua mente não é a cadeira que está lá de fora. Ela é só uma representação do mundo físico que tem do lado de fora. Então ele fala, a superestrutura é o mundo das ideias e a infraestrutura é o mundo físico. Percebeu? Então existe aí esses dois níveis. Então ele vai falar, o mundo físico, ele vai influenciar a nosso mundo das ideias. O mundo das ideias está subordinado ao mundo físico. Há uma discussão filosófica depois sobre isso, até que ponto o mundo físico está subordinado, o mundo das ideias está subordinado ao mundo físico, o mundo físico subordinado ao mundo das ideias. Isso é uma discussão filosófica que vai rolar aí. Mas essa distinção aí ninguém discute. É o mundo das ideias, que ele chama de superestrutura, e o mundo físico, que ele chama de infraestrutura. Tranquilo até aí? Então vamos lá. Primeiro, ele é materialista. Olha aí o conceito dele. Materialismo histórico dialético. Vamos lá. Primeiro, por que a palavra materialismo? Porque ele não usa nada metafísico para explicar o mundo, ele é científico. Lembra que a ciência, ela é materialista. Ela explica a natureza através da própria natureza. Então o Marx, ele é materialista, ele fala, não, o que acontece aqui na sociedade, no mundo físico, é reflexo da própria sociedade daqui, da relação da sociedade. Então ele é materialista, ele descola do sobrenatural. Importante a gente entender isso. Então ele é materialista e ele é histórico. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, esse ser humano que você está hoje aqui, que você é hoje aqui, ele na verdade, um fruto de uma história da humanidade. Você aqui é uma representação. Você aqui na verdade, uma representação de uma sociedade que veio evoluindo com o tempo, que veio ocorrendo com o tempo. André, não entendi. Vamos lá que você vai entender. É importante para a próxima aula, a gente vai falar aqui sobre existencialismo. Importante entender essa parte. Ele vai falar o seguinte, você fala português por quê? Porque você nasceu numa família de descendência portuguesa, por causa da colonização aqui. Então, a língua que você fala, a crença que você tem, provavelmente não tem ninguém aqui que seja hindu. Serão muito poucos hindus. Ou então aqui budista. A grande maioria, então, acho que todos aqui, que estão vendo o vídeo, eles são cristãos. Ou então as religiões afro. Por quê? Porque nós fomos colonizados pela sociedade que era cristã, católica ou protestante, mas cristã, e trouxemos aqui os africanos que trouxeram a cultura afro. Então somos fruto de um processo que veio acontecendo ao longo dos anos, é histórico. Então o momento em que a gente vive aqui, ele não caiu do nada, pum. Ele é fruto de relações. Importante se entender, que aí história, por isso em história a gente fala aqui, acontece isso aqui antes, eu expliquei, entenda os movimentos, a gente entendendo esses movimentos, aí você vai entender o porquê Segunda Guerra Mundial, olha aí,
é histórico. As coisas, elas têm ação e reação, ação e reação, ação e reação. Falou aqui, ó. Olha aí, ó. O devir vai acontecendo, as coisas vão acontecendo uma atrás da outra. Então, o mundo ele é materialista, ou seja, as coisas que acontecem aqui acontecem porque estão aqui. E isso aí é histórico, vem acontecendo ao longo da história. A humanidade ela vai acumulando, e vai mudando. Daí o ser humano é o único ser histórico. A gente fala aqui, ó, por que a nossa sociedade ela evolui, ela se modifica, ela se transforma, ela vai gerando tecnologia, porque somos seres históricos. Fala aqui, eu posso ensinar um cachorro a abrir a porta, mas esse cachorro nunca vai ensinar outro cachorro a abrir a porta. Ele aprende o conhecimento de abrir a porta, mas esse conhecimento morre com ele e não passa para o outro. Nós não, nós passamos, inclusive criamos já a língua. Que é a língua do que nada mais é do que uma série de códigos que nós estabelecemos como um padrão. Eu posso inventar uma palavra aqui, você não vai entender nada. Por quê? Porque eu acabei de inventar isso não é um padrão. Então, a gente cria padrões para que as pessoas possam entender. Então, você vai, ó, construindo. Eu só estou mostrando aqui para você poder entender. É materialista, porque vê a sociedade, aí, o que acontece na sociedade, no mundo físico, acontece aqui do próprio mundo físico, não vem de nada metafísico, é do próprio mundo físico. Ele é materialista, ele é histórico, porque vem aí, ó, num processo histórico. E esse processo histórico, ele é dialético. A gente viu aqui Parmênides, ele busca lá nos gregos antigos. Aí nós vimos aqui, dialética. A gente tem a tese, a antítese, ou a antitese, que é o contrário dela, e a síntese, que seria aí um embate entre a tese e a antítese. Então, diferente aí do liberalismo econômico, aonde você tem o A e o B, A e B competem, e sobrevive o A ou sobrevive B, o Karl Marx ele fala até errado, A realidade das coisas é A e B se confrontam e não fica nem A e nem B, surge C. Então você tem a tese, a antitese ou antítese, que elas se confrontam e faz a síntese. Eu falo que é simples você perceber a dialética aí. A gente fala aí, ó, seu pai, que é uma tese, tem sua mãe, que é a antítese, eles se relacionaram, nasceu você, que é a síntese. Que não é nem 100% seu pai e nem 100% sua mãe. Você é a mistura do seu pai com a sua mãe, que vai lá arrumar o contatinho, vai casar com ele, vai ter filho, ou seja, que você vai ser uma tese, ele é antítese, e vai sair uma síntese. Olha como ele vai falar, toda a realidade ela trabalha numa dialética constante. É importante entender isso. Tranquilo até aí, gente? Então você entendeu o materialismo histórico dialético. Você conseguiu construir essa régua aí na qual o Marx ele vai olhar o mundo. Isso é tão impactante na época. É tão impactante para você entender do que a gente está falando. O Freud, quando ele percebe isso, que ele olha para o materialismo histórico dialético, ele vai falar assim, cara, o Marx está certo. Eu concordo com ele. Só que eu não vou chamar isso de superestrutura. O mundo das ideias. Eu vou chamar de psique. Daí vamos desenvolver a psicologia. Existe um filme,
excelente para quem está fazendo a área de saúde, quem pretende aí fazer psicologia, né, para fazer um vestibular, o Enem para psicologia. Fundamental assistir esse filme, que é o filme que mostra o Freud e Jung desenvolvendo a psicanálise, desenvolvendo a visão de psicanálise. E mostra aí que eles tinham uma paciente que ela era louca, tirava a roupa, saía correndo igual uma maluca, se machucava, se cortava, aquela coisa toda. Só que eles faziam todos os exames, faziam todos os exames médicos, tecnológicos que existiam na época deles, e ela era saudável. As pessoas falavam, isso aí é encosto, não sei o quê. Aí ele falava, como ele era cientista, ele era materialista, ele falava, não. Olha Hipócrates de Cós aí, o que acontece nesse corpo aqui tá na própria natureza. Ele é materialista. Mas ele não conseguia entender por que ela enlouquecia. Aí quando ele vê o materialismo histórico dialético, ele fala, não, calma aí, beleza. Existe o psique. Então, o biológico dela pode estar saudável, mas o psicológico dela está doente. E é o psique que está transformando a doença psicológica numa doença biológica, física. Então, percebendo aí, ele vai falar assim, não. E esse problema psicológico, ele é histórico, como diz Karl Marx. Então, se ela está louca agora, é porque aconteceu alguma coisa no processo de desenvolvimento dela que desengrenou o psique dela e ela ficou louca agora. Então, tem que sentar com ela, vir conversando, regredindo com ela, conversando para chegar no ponto onde ocorreu o problema, para que ela possa superar e melhorar. Então, olha o materialismo histórico dialético aí. Aí, nessa conversa que ele tem, esse filme, inclusive, aí, desculpa, eu falei, acabei não falando o nome do filme, assiste Um Método Perigoso, o Freud e o Jung, com esse filme aí, Um Método Perigoso. É interessantíssimo, mostra aí esse surgimento da psicanálise, mostra esse caso que eu estou falando com vocês aí, vai mostrar bem mais a fundo aí, o filme, a história, você vai entender por que é um método perigoso, mas aí só estou usando aqui a parte que nos cabe na semelhança com a ideia do Karl Marx. Então ele percebe aí que há uma evolução histórica, faz uma regressão com ela e descobre que ela foi abusada pelo pai quando era criança. Então isso desencadeou no futuro um problema traumático nela. Só para você perceber aí como o materialismo histórico dialético é científico e ele é uma estrutura que a gente pode usar. E nem por isso você tem que ser comunista, acreditar em partido comunista, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas misturam. Porque aí você vê o Marx cientista e mistura com o Marx político, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então separa aí. Ele usa o método dele, mas aí você vai discutir o sistema político dele, tem vários defeitos e coisas ali que vão dar em problemas. Beleza, agora que você entendeu o materialismo histórico dialético, a gente discutiu até Freud, você viu aqui como ele é usado na psicanálise, como é que ele é uma ferramenta poderosa, a gente vai entender agora aqui, a gente pode ir agora para o nosso quadro aqui, ele vai falar aqui, a realidade, o mundo físico, a infraestrutura, o mundo físico é a natureza, Então você tem um mundo físico, as coisas ao seu redor, a árvore, tudo é o mundo físico. Aí ele fala,
a burguesia, ela se apropria do mundo físico. Ela é dona da natureza. Vive da riqueza produzida pelo operariado. Ela é dona da natureza, mas ela não produz na natureza. É importante a gente entender isso. Por quê? Porque aí no Capital, o livro, o Capital, o Karl Marx fala o seguinte, vamos lá, da onde vem a riqueza? A riqueza vem do trabalho. Aí você fala assim, André, vamos lá que você vai entender agora. Primeiro, valor, quem dá valor às coisas é o ser humano. Olha o Marx mostrando pra gente aí, ó. A ideia de riqueza, de valor a objeto, quem dá é o ser humano. Somos nós. Para você ter noção aí, ó, há 20 anos atrás, eu estava fazendo faculdade, né? Lá fazendo faculdade, tinha um amigo meu que ele tinha um celular. O celular dele era um tijolo. Ele abria assim, tinha uma antena para ele falar. E era coisa de rico. Hoje, celular, todo mundo tem. Então, olha aí, ó, o objeto, o valor do objeto, ele é dado pela sociedade. Tanto que quando os espanhóis chegaram aqui, eles procuraram ouro e prata, e os indígenas da América Central olhavam aquela pedra e não entendiam porque os caras queriam pedra. Porque para eles não tinha valor. Aquele objeto ali não possuía valor. Então o Karl Marx ele entende que valor, riqueza, o valor do objeto, ele é ideológico, ele é a criação humana, nós criamos o valor. E a sociedade capitalista, ela cria valor em relação a trabalho. Se eu tenho aqui um pedaço de ferro, ele não, na natureza ele não tem valor. Ele só tem valor na natureza quando eu, ser humano, olho para o ferro e penso que com aquele ferro eu posso derreter ele, transformar ele em alguma coisa. Ou seja, na verdade o ferro em si não possui valor. Eu atribuí um valor ao ferro porque nele eu posso trabalhar, ou seja, aí cuidado com a palavra trabalho, vamos usar tecnologia, eu posso usar tecnologia para desenvolver algo. Então a riqueza está no trabalho, na produção. Quando eu pego a matéria-prima e transformo ela em alguma coisa. Então o trabalho é que gera riqueza. E a riqueza é um conceito criado pela própria sociedade. Tranquilo até aí, gente? Eu sei que é complicadinho, mas é importante entender. Então vamos lá. A realidade, o mundo físico, ele é propriedade do burguês, que é dono da natureza, só que ele não produz nada. Ele só é dono da riqueza. Ele coloca você, que não é dono de nada na natureza, para trabalhar, ou seja, para produzir, com a tecnologia, com conhecimento técnico, produzir riqueza para ele. Então aí, ó, a burguesia é dona da natureza. O proletariado é aquele indivíduo que não tem riqueza. A única coisa que ele tem é força de trabalho, ele tem técnica, ele tem a técnica. Ele tem a força de trabalho para produzir. Ele não é dono dos meios de produção. Ele só tem a técnica. Ele é dono da técnica e ele produz através da natureza, mas que a natureza é da burguesia. Deu para entender aí? Então, na verdade, o trabalhador, na visão que o Karl Marx fala, ele acaba sendo escravizado. Porque ele não tem nada.
Ele não é dono da natureza. Então, para ele poder ter uma casa, para poder ele comer, para poder usufruir da natureza, ele tem que vender a sua força de trabalho, produzir riqueza para o burguês, para poder ele sobreviver. Percebeu? Mas, aí o Karl Marx ele fala, existe forças ideológicas que fazem com que o operário, que o proletariado, ele possa fazer a dialética, o embate com o burguês. Que forças são essas? Aí vai falar o sindicato. Quando o trabalhador ele se entende como grupo, através de greves e leis trabalhistas, o operário consegue amenizar as desigualdades e melhorar as condições de vida e acesso aos bens de produção. Ou seja, ele produz riqueza. A gente falou aqui, o cara que trabalha na fábrica da Ferrari não tem Ferrari. Mas quando ele entra no sindicato, eles começam a fazer greve, a lutar por melhores condições. Eles param a fábrica, que aí o dono da fábrica não vai produzir. Eles entram em choque aí com o dono do meio de produção. E nessa dialética, ele não quer destruir o burguês, mas ele é o confronto entre a dialética que ele vai conseguir sobreviver. Então, na sociedade capitalista, ela funciona nesse constante embate entre as forças de produção, que são o operariado, o proletariado, e a burguesia, que é a dona da riqueza, da natureza. Então, esses dois grupos aí estão em confronto, fazendo a dialética que o Karl Marx ele fala. Vamos lá. Aí ele vai falar, outra força que o operário, que o proletariado tem, que ajuda ele, é a ciência. Cada vez que o trabalhador ele conhece mais de ciência, como é o caso aí da gente estar estudando aqui, através dela, da ciência, o indivíduo se liberta das ideologias. A gente vai falar aqui das ideologias. Passando a pensar de forma crítica, questionando os valores impostos pela sociedade e pela família. Então ele vai falar o seguinte, olha aí, quando você faz ciência, você começa a estudar ciência, você começa a entender a sociedade, como você está entendendo, você entender quem é o patrão, o que é riqueza, o que é burguesia, o que é natureza e tal. Então você começa a se libertar. Você começa a entender o mundo que está à sua volta. Você começa a compreender aí. É o que aconteceu aí com, vamos pegar o Freud aí. A menina estava lá, foi abusada pelo pai, ela enlouquece. Ela enlouquece por quê? Porque na cabeça dela é o pai, né? É o cara em que ela ama, ela tem que amar, ela foi criada assim, porque o pai, a família, vamos botar aqui a religiosidade dela que pede para que ela ame o pai, ao mesmo tempo ela foi violentada por ele. Então a ciência, ela vem nesse sentido. O Freud vai lá, regride com ela e fala assim, o seu pai era uma pessoa doente. Entenda que apesar de ser seu pai, ele é um ser humano. Então eu separo aí, os valores. Olha como é que o Freud ele faz, ele separa e fala assim, não olha para o seu pai como pai, vai ideologizar ele como o super-homem, o pai. Ele é um homem, um ser humano com falhas, e um ser humano doente, porque ele abusou de você. Então, entenda que o problema não é você. Não se culpe pelo problema. O problema é dele. Então, ele era um cara doente, ele agiu com você de maneira errada, e se você deixar, essa doença dele vai vir para você, está vindo para você. Você está ficando doente porque você foi contaminada por uma pessoa doente. Seu pai era uma pessoa doente. Percebeu? Então, olha aí, ciência. Estou tentando mostrar para você como ele fala, como o Karl Marx está mostrando para você que a ciência ela
te solta das amarras ideológicas e faz com que você comece a refletir o mundo real, o mundo físico. Então você começa a questionar o mundo. E nesse questionamento você vai conseguindo espaços, vai conseguindo aí uma qualidade melhor de vida. É nesse embate aí que ele vai mostrar para você. Agora, existem forças que são opressoras, né? Elas são forças de coerção social. A gente viu aqui, vimos aqui o Durkheim, que ao mesmo tempo que elas colocam você dentro da sociedade, elas criam uma unidade social, que aí é importante a gente entender, senão o cara tá metendo pau na família. A família tem o fator agregador de coesão social, mas ao mesmo tempo que ela tem a coesão social, ela é coercitiva. Não, você tem que ser assim, você tem que fazer desse jeito, você tem que ser... Aqui a gente não está discutindo o que é certo, o que é errado. A gente está fazendo ciência. Está botando a sociedade em cima da mesa, abrindo ela e olhando. Então a família é responsável por embutir valores ideológicos no indivíduo. Fator de coerção social, que a gente viu aqui, falamos aqui até do Durkheim. O Durkheim aí, ele discute isso. Até que ponto a família ela é positiva no sentido de coesão, de juntar as pessoas, até que ponto ela é coercitiva, ela vai te fazer mal como indivíduo. Tranquilo? Então, são ideologias. Aí vem. Religião apresenta a ideia de que só pobreza é uma virtude e de que tudo é vontade divina e questionar é pecado. Ele vai discutir a sociedade cristã nesse sentido. Lembre-se que ele é materialista. Então ele fala assim, ele vai dizer, a sociedade cristã, a ideologia cristã é uma ideologia coercitiva e que agrada muito bem a burguesia no sentido de, meu filho, seja pobre, sofra, porque o sofrimento vai te levar para o céu. Aqueles que sofrem e vivem na pobreza que vão conseguir chegar ao céu. Toma num lado, vira o outro lado e toma do outro. Então, ele vai discutir justamente essa ideologia. Essa ideologia prosta o ser humano e deixa ele fraco. Lembre-se, aí eu falo aqui, até dentro da live, eu estava fazendo aqui uma videoconferência, a aluna falou para mim, professor, uma frase do Marx, ele fala assim, a religião é o ópio é a droga, né? É a droga do povo, da massa. O Karl Marx, ele fala isso, a religião é o ópio da massa. Eu falei para ela assim, apesar do Karl Marx ele ser materialista e inclusive ser ateu, ele não está discutindo o Deus metafísico. Até porque ciência não dá, a gente já falou isso aqui, ciência não dá para dizer se Deus existe, se não existe, não cabe à ciência. A ciência olha o mundo físico. Se Deus é metafísico, ele está fora do alcance da ciência, então a gente não vai discutir a ciência. Perdão, a gente não vai discutir Deus, porque Deus está fora do alcance da ciência. Então a gente não dá para discutir, mas a gente dá para discutir a religião. Qual, André? Todas elas. Marx está discutindo isso. Ele fala, só não sei se o Deus existe ou não. Mas quem disse que alguém aqui sabe qual é a vontade dele? Quem é que disse que ele necessita de uma porcentagem da sua produção de riqueza na humanidade para ele? Olha como é que é. O Marx ele é forte nisso. A religião, ela prosta, você ajoelha diante de outro homem.
Você está indo pela ideologia, mas a ideia de que aquele cara que está em pé, ele sabe o que o ser metafísico quer. Entendeu? Então, ele fala, a religião é uma escravidão sem corrente, em que um ser humano se diz saber qual é a vontade do ser metafísico, você produz riqueza e dá para ele, e ele manda na sua vida no que você pode e não pode fazer. Entendeu? Ele não está discutindo Deus, a sua crença no Deus. Entendeu? Que é importante a gente compreender isso aí. Quando você entende religião aí como uma instituição social que absorve riqueza, que é produzida pelo trabalhador, todo mês ele tem que dar aquela riqueza. O que essa elite faz com essa riqueza? Quem disse que esse ser metafísico ele quer essa riqueza? Né? Da onde vem esse discurso? Karl Marx ele discute isso como cientista, entendeu? Para você entender, por isso é pesado, é difícil a gente entender Marx, né? E compreender aí. Quero que você concorde com que você viva o que ele vive, não. Mas é importante você entender isso. Que a religião como uma instituição com interesses, né? Interesses econômicos, interesses políticos, a gente vê aí a religião de volta na política aí novamente. Quem assistiu, quem está assistindo aí, quem está assistindo os vídeos aí vai ver agora aí o fascismo em Portugal e Espanha, vai ver a Igreja Católica como força, olha aí, dentro do fascismo. Então, a religião, a gente está falando do ser metafísico do Deus, e sim, né, das ideologias, que ele mostra pra gente aqui. Então ele percebe aqui, ó, né? E a mídia. Isso aqui na época do Karl Marx ainda nem era força, né? Surge a mídia. A mídia, ela vende a ideia de que a felicidade está em comprar e ter coisas, que através do seu trabalho você ficará rico. Ele fala, é isso aí, é a mídia. Aí está vendo aqui, vimos aqui, ó, American Way of Life, o modo de vida americano. A gente tem que querer ser americano, a gente tem que querer comprar as coisas americanas. A ideologia, o cinema, a música, ela vem com ela carregada de ideologia do grupo que faz. E você quer ser igual a eles, você quer viver e consumir igual a eles. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Tranquilo? Só para a gente fechar aqui, o Marx ele vai ser contra, como você viu aqui, ó, contra nacionalismo. Esse negócio de pátria, a ideia de pátria. A gente já viu aquilo lá, criado lá pelo Comte, e vai falar também, ó, pátria é um conceito ideológico. Ame a pátria, acima de tudo. Ou fincar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Mate e morra pela pátria brasileira. O que é pátria brasileira? Um conceito ideológico, em que você mata um ser humano e morre por ele, por uma ideologia. Então é interessante a gente entender isso aí. Aí você entende agora aí a visão marxista da sociedade. Ele vai entender que a sociedade, a riqueza, ela se faz através do trabalho, da técnica, e que na sociedade ela é dividida em dois grupos: aqueles que possuem os meios de produção, os donos da natureza, e aqueles que só vendem a força de trabalho. E que há uma dialética, um embate aí dialético entre esses grupos. Esses dois grupos, que é a burguesia e o operariado. E que as ideologias, tanto aí, ó, a visão científica, a noção de sindicato, fortalece o lado operariado,
quando ele se liberta das amarras ideológicas que botam eles submissos à burguesia, ao não questionar a burguesia, a não fazer questionamentos em relação à burguesia. Tranquilo até aí, gente? Vimos aí, demos uma estirada forte aí, mas agora a gente fechou Karl Marx aí, vimos o materialismo histórico dialético e principalmente essa visão aí que a gente vai estar usando agora nas próximas aulas, que aí vamos misturar agora, vamos pegar agora aí o existencialismo, nessa ideia aí do materialismo histórico dialético, principalmente para a gente usar nessa construção do indivíduo, esse surgimento aí desse indivíduo e dessa sociedade que se constrói aí, essa construção. Aí você agora já viu Durkheim, já viu a sociedade como o poder de coesão e coerção. O Karl Marx mostra isso também, ele reafirma Durkheim nesse sentido, que aí a família é um fator ideológico, a mídia é um fator ideológico, a religião é um fator ideológico de coesão e coerção também. Até que ponto aí ela é coercitiva e coercitiva, né? Perceberam aí? Tranquilo, gente? Fechamos aí. Tranquilos, gente. Semana que vem, na próxima aula aí, vamos estar vendo agora aí o existencialismo, né? Que aí fecha esses conceitos aqui. Então aí vamos estar fechando nossa matéria. Gente, espero que esteja todo mundo bem em casa, com saúde, todo mundo tranquilo, na paz. Lembre-se aí, cuidado, mantenha a sua quarentena, faça essa quarentena, cuidado, se proteger, proteger as pessoas, os idosos também, as pessoas aí que ao seu redor e que você ama, que às vezes a pessoa é nova, acha assim, se eu pegar não vai acontecer nada comigo, não acontece com você, mas com o idoso que mora com você pode ser a morte, né? Uma pneumonia para um jovem é uma coisa, a pneumonia para o idoso é outra, completamente diferente. Eu estou falando de pneumonia, né? Olha aí para você perceber. Então, cuidado, né? Se resguardar é guardar a você e as pessoas a quem você ama. Tranquilo até aí, gente? Estamos aí junto. Saúde para todo mundo. Fui!